O que você precisa evitar para a pessoa que está nessa situação? Primeira coisa, você precisa evitar chorar com a pessoa. A Bíblia tem um versículo lá em Tiago, se eu não me engano, que ele fala que nós devemos chorar com os que choram. Quando ele fala sobre aquilo ali, ele não está falando para pessoas depressivas. Ele está falando sobre pessoas normais, que têm problemas na vida, uma perda, um desastre, uma desgraça na vida, e ela chora naquele momento. Ele está falando que você precisa ser sensível com a pessoa e aquele é o momento de chorar junto com a pessoa. Agora, quando nós estamos falando de pessoas que estão em depressão, você não deve chorar junto com ela, porque você não deve reforçar aquele comportamento. Lembra, diferente do primeiro caso, essa pessoa não está normal, ela não está sentindo coisas que o ser humano, no seu estado normal, deveria estar sentindo. Então você não pode reforçar esse sentimento junto com ela. Agora, por outro lado, outra coisa que você precisa evitar é demonstrar alegria forçada, né? A pessoa está te contando uma coisa ali, ela está triste, uma desgraça que ela está apresentando, você está se sentindo mal por aquilo que a pessoa está te contando, e aí você está tentando sorrir, dar um tapinha nas costas, não, mas vamos ver o lado bom, e evita a forçação de barra para o outro lado também. Então, a coisa é grave, você olha para ela como grave a situação, como realmente séria aquela situação, e você fala e atribui a seriedade devida àquela situação. Você também precisa evitar estimular a pessoa a reagir. Às vezes a gente chega e fala para a pessoa, não, melhora, levanta daí, põe um sorriso no rosto, né? Esse vai ser o melhor dia de sua vida. E não, a pessoa tem depressão. Então não fica estimulando a pessoa, não fica diminuindo aquilo que ela está sentindo, como isso não é nada, né? Olhe para pessoas na África que estão com muito mais problemas do que você e elas estão lá caçando no dia a dia e você está aí jogada no chão, não fica assim. Evita ficar estimulando a pessoa. Você precisa tratar a razão que leva ela a estar daquele jeito e não aquele jeito que ela está. Tá? Por outro lado, você também precisa evitar de toda forma e jamais duvidar do sentimento da pessoa. A pessoa, às vezes, ela está fazendo o que para pessoas em situação normal é uma tempestade em um copo d'água. Então ela pega uma situação que é desse tamanhozinho e ela pinta como se fosse uma coisa gigantesca. Ela pode não ser gigante no mundo real, mas está sendo gigante para ela, ela está percebendo como gigante. Então, jamais você vai diminuir aquilo que a pessoa está sentindo. Você jamais vai falar assim, como fala lá em Minas, né? Não é isso tudo não, bobo. Né? Isso não é tão grande assim, não é tão complicado assim. Então, jamais diminua aquilo que a pessoa está pintando, porque é o que ela está sentindo, é como ela está vendo. Então, aquilo, por mais que não é real, é a realidade dela. E aí, para você trazer ela para a realidade, não é diminuindo, porque senão ela vai parar de confiar em você. Ela vai falar assim, não, mas essa pessoa não está vendo isso aqui, eu está menosprezando, por que eu vou continuar e eu vou seguir caminhando com ela? Então, você precisa ter sensibilidade, ser sensível à situação que a pessoa está enfrentando. Você jamais deve incitar ou incentivar a pessoa à introspecção quando ela está lá dentro. Você tem que lembrar daquela musiquinha que a gente cantava, acho que era da Batista da Lagoinha, lá da Ana Paula Valadão, que falava, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Isso é verdade. Dentro da gente mesmo, tem nada de bom. Então a gente não deve incentivar uma pessoa que está em depressão a olhar para dentro. Não, busca a força dentro de você, porque dentro de você tem a força para superar essa situação. Não tem. Né? Dentro dela está um caos, dentro dela está a desordem. Então você não leva a pessoa a olhar para dentro, você leva a pessoa a olhar para a palavra, você leva a pessoa a olhar para Jesus, você leva a pessoa a olhar para você, se você estiver bem, se você estiver legal, aquilo que Paulo fala, seja meu imitador, então você caminha com a pessoa, mas não deixa, não incita a pessoa à introspecção, porque senão cada vez mais ela vai confirmar que realmente a vida está terrível ou desorganizada. Não
incentive a pessoa a tomar decisões importantes nesse momento da vida. Você precisa ajudá-la a tomar pequenas decisões, decisões leves, decisões não tão relevantes, mas não leva ela a tomar decisões como ela vai separar ou ela vai continuar casada, ela vai largar aquele emprego ou ela vai continuar no emprego, ela vai vender a casa ou ela vai comprar a casa. Ela não deve tomar nenhuma decisão que é permanente na vida dela no momento que ela está passando por isso. Então você precisa levar ela a entender, olha, a gente vai estabelecer um prazo, uma caminhada, onde ao longo dessa caminhada você não vai tomar essas decisões, ao final do caminho, ok, então você para, senta e vê qual tipo de decisão que você quer tomar na sua vida. Você também tem que evitar dizer que ela está melhor quando ela não está. Então, jamais minta para a pessoa, você está tão melhor, está mais coradinho, está mais disposto, sendo que não está, ela está do mesmo jeito, porque aí a pessoa vai começar a sentir assim, eu não melhorei. E a pessoa está falando isso, então essa pessoa não vai conseguir me ajudar, porque ela não está conseguindo ver a realidade ou ver o que realmente está acontecendo comigo. Então, evita falar essas coisas de ânimo que a gente fica tentando passar para as pessoas. Evita aconselhar a pessoa a tirar férias ou fazer uma viagem quando ela está passando por esse tipo de situação. Evita tirar a pessoa da rotina normal dela, porque quando você leva a pessoa em depressão, tá? Diferente do burnout, nós estamos falando de depressão. Quando você leva a pessoa em depressão a uma viagem ou a um passeio, a viagem vai ser ruim. E ela vai lembrar que ela já teve boas viagens. E aí, aquela viagem sendo ruim, ela vai pensar assim, não, então realmente a minha vida acabou. Porque se eu não consigo mais desfrutar de uma coisa que era para ser bom, o que me espera se eu continuar vivendo coisas ruins na minha vida? Então você não incentiva a pessoa a sair da rotina dela, do dia a dia dela. Tá? E evite bombardear pessoas com versículos bíblicos. Principalmente textos bíblicos que não têm a ver com o momento que ela está vivendo, que pode levar ela a sentir mais peso e mais culpa, porque ela vai falar, puxa, além de tudo que eu estou sentindo, eu ainda estou inadequado, eu ainda estou afastado de Deus, eu ainda estou longe daquilo que Deus espera de mim. Então não bombardeie a pessoa com versículos bíblicos, aqueles versículos da caixinha de promessa, aqueles tirados dos textos aleatórios da Bíblia, versículos péssimos para esse momento. É quando você chega e fala para a pessoa te contou todo o problema da vida dela, aí você fala para ela assim, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Você vira as costas e sai. A pessoa faz o que com esse versículo? O que é lançar o fardo sobre o Senhor na prática? Como é que eu pego o meu fardo e eu jogo ele para Deus? A pessoa não sabe fazer. Então, o que você tem que fazer? Sabendo que ela tem que lançar o fardo dela sobre o Senhor que vai sustentá-la, você ajuda ela a fazer isso na prática. Você conduz ela a processos de vida que ao final dessa caminhada ela vai ter lançado o fardo dela, o peso dela sobre o Senhor. Então o que você faz? Enfatiza ela de ter tido coragem, de ter buscado ajuda e aliviado a culpa. Mostra para ela o quanto que isso é importante, porque lembra quando a gente está falando aqui sobre a questão do superego, o superego ele é um sistema de castigo e recompensa. Então você precisa recompensar a pessoa por ela ter feito uma coisa boa. A nossa alma, o nosso interior, ele responde a esses tipos de mecanismo. Então você enfatiza isso para ela. Informa ela da progressividade da cura, fala para ela, não é uma conversa, não é um bate-papo que vai resolver e você não vai simplesmente conversar comigo e sair curada. E ainda que você saia melhor dessa conversa, isso não significa que isso é definitivo, porque você provavelmente vai ter uma melhora momentânea, mas vai cair em tristeza de novo, até que todos os processos sejam resolvidos e você efetivamente se cure da depressão e desse sentimento que você está tendo. Ajuda a pessoa a projetar na imaginação dela uma luz de esperança. Então o que você faz? Você começa a ajudar ela a exercitar a imaginação dela de
como vai ser quando ela tiver terminado aquele processo de cura, como vai ser quando ela parar de ter depressão, como que o mundo vai ser, como que as coisas vão ser, para que ela comece a alternar nos pensamentos dela, que em depressão eles são só ruins, porque ela não está normal, então quando ela não está normal, ela só pensa coisa ruim, o ser humano normal pensa coisas ruins e coisas boas, então como ela não consegue por si só pensar as coisas boas, você então vai projetando imagens na mente dela nesse sentido, para que ela comece a exercitar na mente dela o visualizar e projetar esperança para a vida dela, já que esperança é o que move todos nós, né? O ser humano de maneira geral. E, se necessário, medicamento e internação, que aí não é você que vai fazer. Então você pega a pessoa pela mão e fala assim, ó, vou contigo numa consulta, vou marcar contigo o psiquiatra, incentiva ela a consultar um médico e em casos extremamente graves, a internação é importante para que ela submeta a um tratamento mais específico quando às vezes ela está na iminência de um suicídio ou na iminência de fazer uma coisa muito mais grave que depois não vai ter volta. Ok? Então essas são as coisas que você precisa fazer. E aí, por último, quando a gente vai tratar a respeito da questão do suicídio, que é o mais grave de todos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que suicídio não é uma coisa que não vem na cabeça de gente crente que ama a Deus. Quando a gente lê a Bíblia, se você for lá em 1 Reis 19:4, Números 11, versículo 15, Jó, capítulo 6, versículo 9, você vai ver homens de Deus que estavam com Deus e pensaram em suicídio. Então, suicídio não é uma coisa de gente fraca, não é uma coisa de gente sem Deus, não é uma coisa de... O pensamento, ele vem. Principalmente porque ele vem sob a falsa expectativa de alívio daquele sofrimento que a pessoa está passando. Então você precisa primeiro entender o que é o suicídio na mente da pessoa e quais são as implicações que isso tem. Existe risco de suicídio quando, primeiro, já houve tentativa. Habitualmente quem tentou se matar tem alta probabilidade de tentar de novo e às vezes conseguir já na segunda tentativa. Existe risco de suicídio quando a pessoa cogitou sobre suicídio, tá? A estatística ela é bem alta, ela passa de 60% a 70% de pessoas que efetivamente suicidam depois de terem cogitado sobre esse assunto. Existe risco se tem um comportamento destrutivo crônico, a pessoa de repente ela está vivendo uma vida louca para a saúde dela, ela está vivendo freneticamente, está se drogando, está bebendo sem parar, ela está num ritmo de vida que a saúde de um ser humano normal não aguenta. Isso significa que ela pode estar inconscientemente buscando o suicídio de alguma maneira. Se ela se isola completamente, repentinamente das pessoas que estavam próximas a ela e passa a existir um risco, o suicídio passa a ser uma alternativa mais presente. E também se a pessoa, depois de um período intenso de agitação, ela demonstra calma. Muitas vezes, quando a pessoa resolve que ela vai se matar e ela toma a decisão, ela se acalma. Porque ela imagina que ela vai ter uma solução para o problema dela. Então você precisa ficar atento ou atenta a esses sinais quando você está acompanhando uma pessoa. Como que você pode então ajudar uma pessoa que está passando por essa situação? Primeiro, fale abertamente sobre o assunto. Tem gente que tem medo de falar sobre suicídio. Parece que já está imaginando, a pessoa já deu o sinal, você fica assim, eu não vou falar porque senão eu vou dar ideia. Você nunca vai dar ideia para uma pessoa suicidar que já não tenha pensado sobre isso antes. Então, a gente tem esse medo de falar de morte, parece que morte é um troço assim, não sei o quê, e a gente evita a todo custo falar. Você precisa falar. Pergunta para a pessoa, você está pensando em suicídio? Como é que é? Já pensou? O que você pensa sobre o assunto? Pergunta para a pessoa, porque é melhor que você conduza o pensamento e a conversa do que a pessoa pense sozinha na cabeça dela e chegue a conclusões que, obviamente, se ela está em depressão, não vão ser as melhores conclusões
a respeito daquele assunto, reforce a rede de relações dessa pessoa, né? O exemplo de Elias é um exemplo fantástico disso, porque a gente vê que quando ele decidiu que ele queria se matar e que ele queria morrer e acabar com a vida, o que ele fez foi o isolamento total. Então você não deve deixar essa pessoa sozinha durante esse período que ela está pensando. Então reforça a rede de relações, coloca a gente para falar com ela, para ligar com ela para encontrar com pessoas, ela para estar junto com pessoas, né? Em último caso, internação. Você precisa providenciar a internação da pessoa para poder impedir que ela faça isso, porque o suicídio é uma dessas decisões que a gente jamais deveria tomar na vida, porque ela é uma decisão definitiva ruim, né? Ela não é uma decisão definitiva boa, é quando você decide que o resto da sua eternidade vai ser uma desgraça, né? Então jamais uma pessoa deve tomar pensar sobre esse assunto sozinho. Você então precisa acompanhar a pessoa, ok? Então isso é essa parte de noções de psicologia juntamente com depressão que vai te ajudar a pensar sobre esse assunto.